Oi, pessoal, minhas estrelinhas queridas. Que bom que nós estamos aqui novamente. E eu estou hoje aqui para falar de uma coisa muito importante. E sabe qual? A importância de dizer não. Não para os seus filhos. Isso também é um ato de amor. Então, fiquem aí. Fiquem até o final para vocês ouvirem muitas coisas aqui que eu tenho para dizer. É uma conversa, mas é uma conversa que pode trazer muito benefício nesse momento que nós estamos vivendo hoje, tá certo? Conto aí com vocês aí, assistindo o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse, eu vou falar sobre uma coisa muito importante, mas antes que eu comece, por favor, vai lá, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com outras mães, com outras famílias, né? Com pessoas que criam crianças, que trabalham com crianças. Compartilhe, comentem, façam suas perguntas. Eu sempre estou aí olhando no chat para que eu tenha como tá respondendo e também trazendo novos assuntos, novas coisas que as pessoas estão querendo saber, né? Como fazer, como agir, aonde ir, né? E nós estamos aqui, eu como psicopedagoga, né? E psicoterapeuta também, fazendo atendimento com crianças. Todo mundo já sabe, sou Jurema Geraldi, psicopedagoga, e atendo no espaço Estrela de Lótus em Ibiúna. Também faço, se for necessário, atendimentos online, tá certo? Mas estamos aqui para unirmos forças, né? Então, vai lá, compartilha com o pessoal, dá o like, tá certo? E se inscrevam para vocês saberem sempre que tem vídeo novo. Então, ativa o sininho, tá ok? Então, pessoal, na verdade esse tema acabou vindo porque pessoas me contam coisas, né? Pessoas me contam coisas, me falam, e aí, Ju, como que eu posso fazer? Ai, porque ele não sabe ouvir não, porque eu acabo cedendo, né? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se você não souber dizer não desde o início, depois vai ficar muito mais difícil. E aí, o não, eu tenho várias formas de dizer. Eu tenho como dizer não somente falando não, e tenho como dizer não dando exemplos, né? Explicando o porquê que eu tô dizendo não. Sabe por quê? Porque por muitas das vezes, quando você diz o não e pronto, você não estabelece também para a criança uma forma dela analisar aquilo, aprender com aquilo. E eu tenho que aproveitar o momento para ensinar para a criança. O momento de dizer não não é só por dizer não, mas eu tenho que explicar para ela. Olha, nesse momento, a gente não pode estar realizando isso por isso, né? E principalmente aquela questão de ceder ao que a criança quer e insiste, chora, se joga no chão, faz aquele escândalo. Então, a gente não precisa chegar nesse momento, né? O dizer não para os seus filhos, no ponto de vista psicológico, ele é fundamental para que haja o desenvolvimento em questão de limites, né? Que esses limites vai vir com isso. Ele vai crescer, ele vai ser um adulto. E aí, como que vai ser? Né? Ele vai levar muitos nãos na vida. E aí a gente vê essa geração nova, como muita gente fala, ai, que geração mimimi. E o que essa geração é mimimi?
Porque ela não aprendeu a enfrentar dificuldades. Ela não aprendeu a, tipo, lutar por algo. E aí, como que eu vou ensinar meu filho, né? A ter resiliência, autoestima, autorregulação de tipo, não, isso daí não é bom, isso... O que é autorregulação? Não, isso eu não devo. Isso eu não posso. Então eu vou aprendendo, né? Mas eu aprendo com as dificuldades. Não é com tudo fácil, não é com tudo dado, não. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o pai, a mãe fala assim, eu quero que o meu filho tenha o que eu não tive. Tá, mas olha que ser humano que você é hoje. Pensa no ser humano que você é hoje, né? Que ser humano que você foi, que se construiu ali, né? Que aprende a lutar pelas coisas, que aprende a correr atrás. Então, sabe qual é o maior presente que a gente dá para os nossos filhos? É ensinar ele a pescar. Não é dar para ele o que eu não tive. Porque dando para ele o que eu não tive, que para mim agora eu posso, financeiramente, materialmente, eu não vou estar fazendo bem para ele. Lembrando, né? Como eu falo para vocês, o meu tratamento ele é holístico e ele utiliza outras terapias e todas as terapias falam as mesmas coisas. Nós somos formados por vários corpos. E se um desses eu falhar, é que vai ter aquele probleminha lá na frente. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, o não, ele vai ajudar a criança a entender, né, a realidade, lidar com a frustração, e desenvolver uma questão de paciência dentro das situações, né? E aí você vai estar preparando ele para os desafios da vida, porque a vida tem desafios. Todo mundo aí passou por eles, tenho certeza. Sempre algum desafio nós temos na nossa vida. Então, pensando nisso, eu acho que nesse momento dessa nossa conversa, porque é uma conversa, é para você refletir. Então, você vai estar preparando ele para esse desafio da vida. Você está criando o seu filho? Vamos pensar? Não é para você. Você está criando para o mundo. E aí eu tenho que criar seres humanos fortes, que não vão ser derrubados por qualquer coisinha, por qualquer melindre. Não. Ele vai ser forte. E isso é o que importa. Então, eu digo para vocês que esse não que você diz hoje, né? Ele vai preparar essa criança que vai ser um adulto para as relações sociais que sejam saudáveis. Evitar futuramente problemas de comportamento em questão de impulsividade. E a impulsividade ela pode vir em vários sentidos. Vícios, gastos por impulsividade. Simplesmente porque aquilo me alimenta. Se eu não ficar sem aquilo, eu não sou feliz. Eu acho que aquilo material, o celular novo, né? A roupa nova, o tênis novo, é que me completa. Então, isso tem muito a ver com a criação. Em vários sentidos. Para a vida dessa criança, para o futuro dessa criança, certo? E além de tudo isso vai ajudar a estabelecer, gente, limites.
que a criança precisa. Ela precisa de limites, tá? Ela precisa de limites. Tem regras, a vida tem regras. Ela vai para lugares, ela vai estar com pessoas que vai querer que tenha aquele limite. E aí, eu não quero participar daquilo não. Lá foi dito que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí, deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo por causa simplesmente do não, do limite, da regra. Porque só o que eu falo tá certo. Olha só aonde nós criamos o egocentrismo. É exatamente aí. E aí, então, o não, além de estabelecer regras, limites, ele promove a segurança emocional e física, que ajuda a criança, gente, a compreender a diferença entre o possível e o impossível. Então, nem tudo é possível, nem tudo. Eu posso sonhar, eu posso querer, eu posso desejar, mas nem tudo é possível, né? Então, vai desenvolvendo nessa criança a resiliência, que tanto a gente fala, que faz parte do ser humano, né? E essa resiliência, gente, né? A criança, ela aprende a lidar com a decepção, com a frustração, que é aquela frustração momentânea, de tipo, não conseguir fazer, ela não vai ficar desesperada e vai começar a chorar e vai se desesperar e tipo, e não querer fazer mais. Porque são as tentativas que fazem com que todos cheguem no aprendizado. Então, esse não vai ajudar a isso também. E o que é, gente, crucial para que seja construído o senso de determinação e força interior é exatamente essas questões de decepção e de frustração, né? Eu não entrar numa questão que hoje também tá muito por aí, mas ainda não vou falar muito nesse vídeo, vou falar num outro, que é a depressão. Que é a depressão, que é a autoestima baixa, e que acaba levando a muitas outras coisas. Então, gente, essa construção da autorregulação e autocontrole, a habilidade de esperar, né? De esperar, de entender a necessidade que tem que adiar algumas gratificações. Porque nem tudo tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, é muito importante eu falar, olha, não, mas eu quero esse doce agora eu quero esse doce. Não, olha, é antes do almoço. Não, então, ó, vamos almoçar primeiro, e daí depois, olha, depois a gente vai tá comendo. Então eu tenho que fazer também, aprender a fazer com a criança alguns acordos. Eu tenho que mostrar para ela o que é bom, né? O que é necessário e o que não é necessário, né? Eu tenho que mostrar. Tudo tem que ter equilíbrio. Ó, alimentação, vestimentas, lugares aonde se frequenta, uso de celular, várias coisas hoje em dia tá muito livre, tá muito à vontade. Então eu tenho que colocar certas regras, eu tenho que colocar certos limites, porque senão quando eu precisar que ele tenha o limite, que ele obedeça a regras, ele não vai obedecer. E aí eu vou falar, ai meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço, porque ele age assim. Na escola, com os colegas, é isso. A criança vai se tornar um dia um adolescente, né? Que hoje já nem se fala mais em pré-adolescência, né? Já se diz que vai direto para adolescência, porque na verdade essa maturidade já tá chegando um pouco antes. Então não está existindo mais isso, não está sendo falado mais na pré-adolescência, né? Então preste atenção. Então essa formação, gente, da autoestima, né? Como que é isso daí que eu falei pra vocês, eu falei, olha, inclusive a gente vai ter um vídeo falando muito sobre isso, né? Sabe,
a autoestima, né? Que é aprender a lidar com as negativas. Então, assim, o que que é isso? A criança, ela desenvolve uma autoestima mais sólida, né? Porque ela compreende, né? Que pode superar a adversidade. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém, né? E outra coisa, não vai ter aquela coisa que, tá fazendo bullying, né? Então, assim, muitas coisas é necessário estar conversando, né? Tanto para aquele que faz, que causa o bullying no outro, como aquele que recebe, tá certo? E outra coisa, gente, é a questão da aprendizagem sobre a realidade e da socialização. O não, olha só, o não, ele ajuda a criança a compreender a diferença entre a fantasia e realidade. Olha que coisa, né? Antigamente, nós líamos uns livros clássicos, né? Eu acho que muitos aqui já viveram essa época. Aqueles contos clássicos que tem, né? Que tem de várias histórias aí, vamos dizer. Que tem lá o príncipe, a princesa, o castelo, né? Então, assim, muita coisa é fantasia, né? As histórias, elas trazem muito isso. Esse sonho, essa fantasia, esse mundo assim maravilhoso, brilhante. A vida real não é assim. Então eu tenho que contar a verdade, né? Então é importante sempre, né? Falar isso é uma história. Então assim, gente, o que eu digo pra vocês, quando dizer não, explica por quê. Explica por que tá dizendo não. Sejam consistentes no que vocês dizem, né? Olha, eu pus essa regra, eu tenho que manter essa regra, gente. Se eu pego e faço um acordo, eu tenho que cumprir o acordo. A segurança do que você fala, do que você diz pro seu filho, depende de você. Ofereça outras alternativas para ele, né? Tipo, olha, agora não pode isso, mas a gente pode fazer isso, tal, daí um outro dia a gente realiza isso, né? Procure explicar. Ele vai aprender a lidar com tudo isso e não querer tudo na hora que ele quer. Conforte a criança em questão de, né, que ela não fique frustrada com alguma coisa. Mas eu acho que quando você começa desde o início a fazer isso, quando a criança é pequena, não chega nesse ponto, tá? Não chega nesse ponto, tá? Ela vê que na verdade foi um benefício para ela. E assim, vocês têm que manter, vamos dizer, entre aspas, o tanque cheio. E o que é isso que eu posso dizer para vocês? Dizer não é um ato de amor, não é isso? Eu não falei isso lá no início? É um ato de amor e de cuidado. Porque você tá pensando não nele hoje, não nele, seu filho, hoje, que tá ali pertinho de você, mas você tá pensando nele lá pra frente, quando ele for maior. E aí, como que ele vai lidar com isso? Né? Então, mantenha esse tanque cheio que é de amor pela criança. O principal é amor, gente. Esse daí nunca deve ser dito não. Ouça sempre. Abra os seus ouvidos e o seu coração. E eu tenho certeza que você passa a ter ali uma pessoa muito importante e que um dia vai lembrar muito de você futuramente. Nossa, eu me lembro quando minha mãe dizia isso. Eu me lembro quando meu pai me dizia isso. Minha avó, né? E ele vai também passar isso pra frente. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que eu possa ter transmitido para vocês da melhor forma como dizer não. E estou aí, aberta pra gente poder trocar figurinha, pra gente poder trocar ideias e vocês também trazerem suas dúvidas com seus filhos, com seus adolescentes aí, com seus alunos. Tá bom? Então, gente, vai lá. Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever nesse canal, que vai trazer sempre muita coisa, muita informação, muita coisa boa para vocês, muita sugestão e um benefício para toda a questão que envolve essa parte psicológica, familiar, benefício para a saúde, saúde mental, psicológica, espiritual e física, que é a última que grita, tá certo? Então, não esqueçam aí de compartilhar, deixar os seus comentários e multiplique isso tudo que eu tô falando aqui, tá ok? Um beijo grande para vocês todos, minhas estrelinhas, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês necessitem, eu vou deixar aqui no descritivo lá do vídeo para vocês, o contato de onde vocês podem entrar em contato comigo e se beneficiar também de outras terapias que nós temos aqui, tá certo? Um grande beijo no coração de todos vocês, meus queridos, e aguardo vocês pro próximo vídeo, tá certo? Minhas estrelinhas, beijo no coração.